Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dressall Channel. Hoje estamos aqui com Renato Fregnani. Aqui no Brasil falam o sobrenome dele de Fregnani, mas no italiano, Fregnani. Está à frente do escritório Freg Design. O Renato tem uma longa experiência, arquiteto, estudou em Milão no Politécnico e está aqui para bater um papo com a gente, contar um pouquinho sobre a história dele e sobre arquitetura, sobre a maneira com que ele pensa e estratégia de marca, enfim, muitos assuntos interessantes. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado Dani aí pela oportunidade. É um prazer conversar com você. Que legal. Mas antes de começar a falar daquilo que está rolando hoje, a pergunta que eu tenho é: por que arquitetura? Pô, boa pergunta, né? Bom, minha família, meu pai é dentista, minha mãe é pedagoga e por muito tempo eu considerei fazer odontologia pela história ali da família e tudo. Mas eu nunca frequentava muito os congressos, meu pai me levava ao congresso, no consultório dele para ver, mas eu sempre fui muito mais da arte, assim, sempre gostei de escrever muito, sempre gostei de tocar instrumentos, gostava de desenhar, e aí um dia a gente estava passando por uma reforma lá em casa, eu estava ali na minha época do colegial, e aí eu vi o trabalho da arquiteta que estava fazendo ali o projeto em casa, me interessei, e aí passei uns dias no escritório dela, e aí acabei... Isso quando você era adolescente? Adolescente, estava no colegial. E aí quando eu prestei vestibular, eu prestei para rádio e televisão e arquitetura. Tipo... Vamos ser ecléticos. Eu estava bem decidido, né? E aí acabei optando em fazer arquitetura, me encontrei completamente na faculdade. É um tema que sou apaixonado até hoje, continuo estudando, me encanta muito a maneira com que a arquitetura e o espaço toca na gente, e acho que tomei a melhor decisão ali, apesar dos caminhos não terem sido os mais fáceis, né? Talvez se eu tivesse ido pela profissão do meu pai, talvez tinha sido um caminho mais fácil de se trilhar, mas eu segui o que meu coração mandou e sou muito satisfeito por essa escolha aí. Que bacana isso. Muitas vezes acontecem alguns gatilhos, situações na vida e não entendemos por quê, como foi o caso desse projeto que você acabou se interessando da reforma da tua casa. Mas eu sei que você estudou um tempo em Milão, né? Como que surgiu essa história de Milão na tua vida? Então, uma vez que eu estava na faculdade, eu estudei na PUC em Campinas, e eu sempre fui meio nerd, assim, eu sempre estudei muito, né? Gostava muito do assunto ali, das aulas, e acabei me envolvendo um pouco com alguns departamentos da faculdade, né? Então, trabalhava num centro audiovisual, chamava, então eu fazia fotografia de eventos, eu ajudava os professores a separar os slides de aula. Então aquela necessidade da faculdade de rádio e TV, você estava suprindo ali. Exatamente, tá, aí encontrei alguma coisa ali. Então naquela época, né, os professores separavam aquela roda assim, cheia de slidezinhos que ficavam passando, então o professor falava, vou dar uma aula de, sei lá, modernismo, daí eu separava os slidezinhos e colocava, a gente tinha um Você jornal. Nunca aprontou com ninguém, colocando alguma coisa que não tinha nada a ver. Às vezes ia de ponta cabeça, né? Não, isso estava tudo bem, né? E tinha um jornal na época, a faculdade, chamava Óculo, e eu ajudava na edição do jornal, né? Tá vendo? Eu não tinha pensado nisso, mas tem relação com a parte mais de rádio e TV ali. E aí nisso eu acabei tendo contato muito com os professores, com os diretores lá da escola. E aí abriu uma vaga para se fazer intercâmbio, né? Uma não, acho que tinham 4 ou 5 vagas para fazer o intercâmbio em faculdades. E eles falaram, pô, Renato, acho que você devia se candidatar e tal. E aí acabei... Você estava no terceiro ano? Estava no quarto ano. No quarto ano. E aí acabei indo. Foi uma experiência que mudou minha vida, assim.
Né? Completamente. E o italiano, como é que foi? Aprendeu lá? Então, quando eu fui aprovado aqui, eu falei, pô, eu preciso aprender alguma coisa, né, para eu chegar lá. Então eu fiz uso intensivo aqui, mas assim, fui muito, assim, sem muito conhecimento. Mas lá na faculdade eles davam um curso, todo dia eu tinha uma aula de italiano, na própria faculdade. Que legal. Então, e aí, assim, naquela época, eu fui em 2001 para lá. Naquela época a gente não tinha contato com celular, esse tipo de coisa, Google. Então a gente acabava muito conversando com as pessoas mais, né? Então eu morava num local onde só tinha estudante estrangeiro, ali perto da Duomo, ali era Morava mal. Morava mal, Assim, era um prédio do governo, que os estudantes estrangeiros da Politécnico moravam lá. Então tinha gente do Japão, de toda a Europa, Estados Unidos e tal. E ali a gente aprendeu muito a se comunicar, e a gente falava muito inglês também, mas o italiano a gente acabou aprendi muito rápido por conta dessa imersão, que tinha aula todo dia de italiano, escutava os professores dando aula em italiano, conversava com os amigos italianos, e aí acabou sendo mais rápido do que eu imaginava, né, de aprender a língua. Foram 2 anos que você ficou por lá, daí veio para o Brasil e retomou o curso? Eu tive que voltar para fazer meu trabalho de graduação final, né? Sim. Até pensei em ficar, eu arrumei um estágio lá, estava trabalhando, tudo. Uau! Mas aí acabei voltando para fazer o trabalho final, e aí logo já emendei um trabalho aqui e acabei desistindo da ideia de voltar para lá. Mas a Itália sempre está permanente dentro de você, né? Porque esse aprendizado, essa experiência, como você falou, mudou a tua vida. Sem dúvida, eu acho que até hoje tenho grandes amigos lá, em toda a Europa, né? Muito do tempo que eu vivi. A gente sempre se encontra, sempre que eles vêm para cá, a gente se encontra. Quando eu vou para lá, a gente também se encontra. Parece que, mesmo com a distância do tempo, parece que a gente... aquela coisa da amizade que perdura, né? Então foi um tempo que, para mim, foi uma grande descoberta de si mesmo, né? Quando você vai para um local que você não conhece ninguém, que você tem que, querendo ou não, expor suas ideias e descobrir ali os caminhos, você acaba se abrindo mais para novas ideias, se abrindo mais para conhecer novas pessoas, novos lugares. E eu acho que eu aproveitei muito bem essa oportunidade, assim. Eu acabei visitando lugares que eu nunca imaginei que eu visitaria do ponto de vista de arquitetura, né? Que a gente ficava aqui vendo livros lá da Capela Ronchamp, da Vila Savoie, né? Das obras do Mies van der Rohe, de todos aqueles arquitetos. Eu acabei tendo aula com o Jean Nouvel, tendo aula com o Mário Botta. Então, assim, eu vivi um sonho, né, de um estudante. Com certeza. E sou muito grato por essa oportunidade. É interessante isso que você disse, né, de se redescobrir, né, de você abre, né, a oportunidade de você encarar um desafio desse. E eu concordo contigo, porque eu também tive, como você, eu tive uma oportunidade de passar 1 ano na Itália, né, mas foi depois de me formar. Mas eu senti exatamente isso que você falou, de você se redescobrir, né? Porque quando você está no Brasil, quando você tem o teu modo de viver, né, da tua família, que quer queira ou não, nós herdamos muitos comportamentos dos pais e até dos amigos, né? É um ciclo que influencia muito, né? E quando você sai desse circuito e você se depara com algo novo completamente, você começa a pensar e se perguntar, muitas vezes, tá, mas exatamente do que eu gosto? Exatamente o que faz mais sentido para mim? E como tem muita novidade, você vai a dedo e começa a escolher e constrói um novo eu, ou talvez até mesmo chega até mais próximo de quem é realmente você. Total. É muito interessante isso. E conta um pouquinho, depois que você voltou, você falou que você engatou já um outro trabalho aqui no Brasil, você já começou direto na área do retail, do varejo, ou não? Foi um trajeto que foi criado? Não, eu
eu voltei, tinha que terminar a faculdade, então eu comecei a trabalhar meio período naquela arquiteta que fez a reforma do meu pai, inclusive. Eu jura? Fui estagiário dela. Sou muito grato a ela pela oportunidade, mas ela trabalhava com residencial, assim, Sim. Era outro tipo de trabalho. E aí, logo que eu me formei mesmo, surgiu essa oportunidade de trabalhar lá no Grupo Pão de Açúcar, que para mim, naquele momento, não fazia sentido nenhum. Assim, eu nunca imaginei o que um arquiteto fazia dentro de uma empresa de supermercado. Mas a proposta era boa, pagava bem naquela época, perto do que eu recebia. E eu falei, vou arriscar, né? Eu tinha uma vontade muito grande, eu morava em Jundiaí, né? Sou de Jundiaí, morava com meus pais, tinha voltado da Itália, morado daquela toda experiência, volta a morar com o pai, trabalhando. Falei, era uma oportunidade que eu tinha, de repente, de vir para São Paulo. Ter teu espaço de novo. Ter meu espaço, viver numa cidade grande que eu sempre gostei. E sempre tive vontade de respirar aqui, que é onde tudo acontece, onde as coisas se movimentam. E falei, vou. E nessa acabei ficando quase 15 anos lá, né? E aí comecei, quando eu entrei quase ali... 15 anos dentro do Pão de Açúcar. E foi uma história que começou... Uma coisa que se conectou muito à arquitetura, que eu sou apaixonado, arquitetura, design, se conectou a essa visão de negócio, dos negócios do varejo, essa coisa da dinâmica, do comportamento do consumo, de como que as marcas têm que se posicionar, de como que a gente viabiliza um negócio, né? A arquitetura ali, para mim, deixou de ser poesia e passou a ser business. E aí eu entendi que os motivos porque muitas das escolhas são feitas, foi um período para mim que eu entendi ali um pouco de negociação, né? Eu sentava na mesa ali com grandes executivos, né? Grandes construtoras, e foi ali que eu entendi como que esse jogo era jogado. Nesse momento também eu comecei a entender essa questão da dinâmica do varejo, né? Da gente ter essa procura de, cada loja tinha que ser diferente da outra, porque estava num local diferente, tinha um público diferente, a marca se movimentando, cara, uma oportunidade única naquela época. O Pão de Açúcar era a empresa do varejo brasileiro, né? O Abílio Diniz, acho que um visionário, um super gestor. Você chegou a conhecê-lo? Sim, fiz algumas reuniões com ele. Eu tinha que no final ali eu era responsável pela área de arquitetura, né, do grupo, arquitetura e design, então todos os layouts que a gente produzia eu tinha que aprovar com ele, né, das principais lojas, então aprendi demais com essa turma, né, todos os executivos ali. Ele era uma pessoa fácil? Como que era o momento de reunião com o Abílio? Eu ficava muito tenso, assim. Chegava com a planta. Até porque a sala já era intimidadora, assim, né? Se você chegar até ele, você passava por 3 secretárias, uma sala de espera, aí tinha uma mesona no meio, assim, parecia que você tava no Olimpo ali. Mas comigo o cara foi sempre muito ponta firme. Ele criticava quando tinha que criticar, pedia os ajustes, mas reuniões sempre muito diretas, rápidas. Sim. Muito objetivas, mas sempre me tratou com muito respeito, assim. E o engraçado era o seguinte, pra gente chegar na reunião com o Abílio, você tinha que fazer umas prévias, né? Eu tinha que fazer prévia com o meu chefe, prévia com o chefe do meu chefe, com o chefe do chefe do chefe. Aí você chegava ali já com um negócio muito bem discutido, né? Não chegava assim, sem estar maduro, né? Então era uma preparação, né? A gente passava por momentos para até levar para ele, e aí ele dava a palavra final ali das intenções, né? Bacana. E uma curiosidade, eu imagino que, na verdade, o grupo, né, Pão de Açúcar, os colaboradores, diretores, executivos, tinham já o Abílio como uma referência, né, em termos como empreendedor e gestor. E você tinha isso? Você tinha essa admiração por ele? Ou era um chefe, ponto? Assim, ele me conquistou, eu acho.
Eu acho que, cara, ele tinha uma questão da gestão daquela época que eu trabalhei no GPA, que era, as pessoas trabalhavam lá a vida inteira, entendeu? Tinha pessoas que fizeram carreira de 50, 30 anos dentro da empresa, coisa que não existe mais hoje. E aí as pessoas são apaixonadas por aquilo, elas respiram a empresa. Ele tinha uma cultura, tinha algo que pulsava ali, que era muito dele. E a gente respeitava muito o que ele falava. E obviamente que essa ideologia que ele tinha da empresa era muito bem distribuída para os líderes, né, de cada área, e todo mundo falava a mesma coisa. Eu não tinha noção disso, não tinha noção. Eu criticava muitas vezes alguns processos da empresa e falava, pô, puta, por que faz assim? Por que não faz assado, né? Mas depois que eu saí e comecei a frequentar outras empresas, né, prestar serviço para outras empresas, eu falei assim, cara, é brutal a diferença, tanto da cultura da empresa que você sente dos colaboradores e da maneira que eles tratam os assuntos, quanto desse pulsar da empresa. Quando você entra numa empresa que você vê que as coisas funcionam, ela pulsa diferente de quando você entra numa empresa que você vê que ali tem, né, as coisas não fluem tão bem. Então, eu aprendi a admirar muito ele, aprendi a admirar muito o trabalho que a gente fez ali, de toda a equipe. Sou muito grato por a oportunidade de ter trabalhado lá. E, cara, ali foi um momento, eu sempre falo, fui abençoado em 2 momentos da minha vida. Um foi ter ido para a Itália e o outro foi ter trabalhado no GPA, porque ali acho que me deu uma maturidade que eu precisava ter, que eu não tinha, me fez me conectar com pessoas muito interessantes que eu me relaciono até hoje, são meus clientes, colegas e parceiros até hoje, e eu acho que essas 2 experiências com certeza moldaram a pessoa e o profissional que eu sou hoje. Conheci minha esposa no Pão de Açúcar, né? Opa, então, ainda teve esse presente então, de vida. Então, assim, eu sou muito grato, né? Eu passei por momentos difíceis, né? Resiliência ali de um jovem ali que estava aprendendo também, tive que engolir muitos sapos, né? Era uma corporação, mas para mim foi um presente tá ali. Que bacana, eu escuto muito, né, alguns gurus, eu vou falar assim, dessa forma, e quando você diz que é grato, né, tem 2 momentos bem específicos que você colocou, que é a Itália, depois que é o Grupo Pão de Açúcar, que você se sente grato, porque nitidamente isso colaborou com a construção de quem é o Renato hoje, né? Sim. E naturalmente o ciclo, imagina, tua esposa, né, e amigos e outros clientes que se tornaram durante esse período na tua vida, mas ser consciente, né, dessa bênção, você falou, sou muito abençoada, ser consciente, eu acredito que dessa forma a tua vida brilha ainda mais, porque cada vez mais você se tornando consciente do amor que te toca, né, parece que você está vendo ainda mais ainda o brilho das coisas acontecendo diante dos seus olhos, né. Muito bonito isso, essa leitura que você tem. E agora vou puxar um pouquinho para os dias de hoje. Né, estivemos juntos, né, não conseguimos nos encontrar ali, mas na Alemanha, na Euroshop, que rolou agora há pouco, há 2 semanas atrás, e eu queria muito escutar a tua visão, o teu olhar. Como é que foi essa edição da Euroshop para você? Você tem uma análise, o que aconteceu de diferente? Bom, essa foi a minha 4ª vez lá no Euroshop. É uma feira que acontece só a cada 3 anos, né? Então acaba sendo um momento especial, né? Todo mundo, né, quem trabalha aí nessa área, acaba sendo aquela expectativa do que vai acontecer. Eu acho que a gente está passando um momento, varejo, não só varejo, né? A gente está passando um momento de modo de se viver, que talvez tenham tantas mudanças mensais. Todo mês a gente tem uma nova ferramenta, uma nova maneira de se comunicar, uma nova maneira de você... Um novo termo que você tem que aprender. ou um novo, sei lá, aplicativo, ou mesmo hardware ali que você tem que aprender a manipular. Então acho que a gente está numa fase
de mudança profunda da maneira com que a gente vive e se relaciona. E para mim o que é apaixonante no varejo é porque a gente está falando de pessoas, né? São as pessoas que compram, são as pessoas que procuram marcas, são as pessoas que procuram os produtos para consumir. E não dá para a gente tratar o varejo hoje da mesma maneira que a gente tratava há 5, 10, 15 anos atrás, porque a gente está numa mudança que está mudando completamente a maneira com que a gente vive. A maneira com que a gente se relaciona com as pessoas, a maneira com que a gente se relaciona com as marcas, a maneira com que a gente consome, a maneira com que a gente... enfim, a gente vive diferente hoje. E então o varejo está redescobrindo essa posição da loja dentro da vida das pessoas. Isso não é de hoje, isso já vem, cara, desde pré-pandemia, que já vem sendo discutido isso, quando começou o e-commerce, e aí começou a Amazon, aí veio a pandemia, aí veio um monte de outras mudanças muito significativas da nossa vida. Então, para mim, Dani, a gente está num momento de experimentação. Não vejo nada que você fala assim, cara, o que é que vai dar certo? Não sei e tenho certeza que ninguém sabe. A gente está num momento de testar e entendendo para onde que o nosso forma de viver está indo. Não é nem o varejo, é a maneira com que a gente faz tudo, né? Então, eu acho que a Euroshop esse ano, ela trouxe uma visão um pouco mais madura desses conceitos, não que para mim seja o ponto final, mas ela está mostrando alguns caminhos que estão muito relacionadas a outras feiras do setor, como a NRF, a SXSW, que a gente discute um pouco sobre isso. E para mim, a grande questão é da tecnologia cada vez mais ser o suporte operacional de lojas. Quando eu falo operacional, é de bastidor, então logístico, análise de dados, ajuda na operação, então você tem mais controle operacional daquilo que está acontecendo, isso tudo cada vez sendo mais robotizado e automatizado para gerar mais eficiência e, consequentemente, mais resultado. Em contrapartida, o contato com o consumidor está cada vez mais voltado na experimentação e criar maneiras de você se relacionar com pessoas. Tiveram vários exemplos de lojas super autônomas e zero interação humana, que esses exercícios, esses testes não deram certo, seja pelo custo operacional, que você tem que colocar um monte de sensor e um monte de tecnologia que acaba não se pagando, seja pelo desinteresse dos próprios consumidores que esperavam encontrar pessoas ali, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ser tocado pelo humano, pela vontade que a gente tem de conversar, de estar com pessoas. Então, minha posição e de tudo que eu analiso a loja hoje, uma marca, a loja física, ela não pode mais competir com a loja digital. São mundos diferentes. A loja física não tem como competir mais nem em custo e nem em velocidade de entrega que uma loja digital tem. É cômodo. Às vezes, você precisa comprar alguma coisa, daqui mesmo pego o celular, compro, chego em casa ou amanhã, ou já está lá o produto. E muito provavelmente eu vou pagar por esse serviço muito mais barato do que eu ir até uma loja. Mas são momentos da vida, a gente não consegue viver só assim. A loja física ainda ela representa um equipamento social, um local onde você quer tocar o produto, você quer saber como usar aquele produto, você quer conhecer um pouco mais da marca, você quer saber quais são os propósitos daquela marca, se eles estão alinhados àquilo que você acredita. Você quer conhecer mais sobre as linhas de produto, como que você pode explorar ao máximo daquela marca. Então, a loja física ela acaba tendo esse papel quase que educacional e de criar relacionamento com a comunidade para quem ela se propõe a atender. Então, as marcas hoje elas estão cada vez mais indo para a loja física, né? Indo para um lado sentimental, né? Muito mais humano, e deixando o digital fazendo essa operação mais transacional e trazendo a tecnologia para ajudar no operacional.
Isso no Euroshop a gente via muito ali na parte de tecnologia, soluções de logística, soluções de captação de dados dentro da loja, e ao mesmo tempo soluções de iluminação, de telas e de materiais que te conectam cada vez mais com essa questão humana. Então eu acho que o caminho para mim é por aí. Eu acho que a gente não vai deixar de ter uma loja. Eu só acho que a loja vai ter um formato diferente. Ela vai ter que se encaixar um pouco mais dentro desse padrão de criar relacionamento. Porque eu acho que também muito a venda hoje, ela não tem que ser medida se ela está sendo vendida na loja ou online. As pessoas compram de qualquer jeito. O que tem que ser medido é a relação que essa marca está criando com o seu consumidor. Às vezes você vai numa loja, conhece o produto, conhece a marca, conversa ali com o vendedor, conversa com quem está ali, e você fala, putz, aquilo fica na sua cabeça, dá 2, 3, 4, 5 dias, você acaba comprando online. Onde você fez a compra? Né? Onde você começou, onde você se apaixonou, onde você se encantou. E às vezes é o contrário, às vezes você está lá no Instagram, viu uma calça jeans, falou, putz, vou passar ali na loja e vou conhecer melhor, e aí você vai lá e se encanta pela marca e faz a compra. Então, o canal da venda hoje, ele não importa mais. O que importa é essa relação que a marca cria com o consumidor, e isso vai gerar venda recorrente. É muito interessante isso que você diz, porque para que você consiga construir esse laço entre o consumidor e a marca, é um trabalho intenso, que não é só o produto em si. Para que você se apaixone, se encante, que você vire um seguidor nesse sentido, né? Um consumidor que observa aquela marca e assume ela, se apropria daquela marca para você, não é só produto, né? Existe todo um desenho, todo um contexto que começa lá, traz, sim, tem produto, tem pessoas, tem o próprio espaço, tem aonde é o espaço, né? Tem o próprio atendimento, né? De que maneira eu estou sendo recebido nesse espaço. Sim. E no teu olhar, como é que a arquitetura entra nesse contexto de elementos? Dani, eu penso... Por isso que hoje em dia eu me considero mais um estrategista de marca do que um arquiteto. Porque eu acho que a gente tem que pensar de uma maneira mais holística quando a gente faz projeto de loja. Quando eu falo holística, é um pouco disso que você está falando, né? Não estou falando só de arquitetura do espaço. Uhum. Ela tem que conversar com todo o restante. E eu tenho uma teoria que eu acho que nós que trabalhamos com varejo, eu tenho 3 pilares de composição, que é onde chega ali no resultado que, do meu ponto de vista, é o melhor para a loja. A gente tem um pilar que é essencial e fundamental, que é o pilar marca, branding. Uhum. Então a marca tem que estar muito bem desenhada, para quem que ela atende, como que é o aspecto não só estético e visual dela, mas qual que é o propósito dela. Uhum. Então marca. O segundo é produto, então é entender quais são os produtos que essa marca se propõe, produtos ou serviço que essa marca se propõe a vender, como que como que esse produto chega na loja, como que ele é armazenado, como que ele é exposto, como que o cliente leva ele embora, quais que são as coleções, como que isso, qual que é a recorrência de mudança desses produtos. Então a gente precisa entender a fundo como que são esses produtos. Uhum. E o terceiro é o ambiente. O terceiro pilar é o ambiente. Então a gente tem um ambiente físico e tem um ambiente digital. Que esses 2 ambientes, eles precisam estar coerentes com o produto e coerentes com a marca. Sem dúvida. Se você fizer uma loja, a loja é linda, bonita, uma super design, mas ela está desconectada com o produto e está desconectada com a marca, ela não diz nada. Mas quando você entra numa loja em que você respira a essência da loja, os produtos bem expostos, que você tem vontade de tocar, que você tem vontade de consumir, de sentir aquilo, esse para mim é o papel que foi feito. Então, esses são os 3 pilares que eu sempre tento trabalhar. Tem clientes que chegam para mim querendo um projeto, que eu falo, legal, vamos conversar sobre a sua marca.
e traz uma marca super inconsistente, ou com uma linha de produto que não faz o menor sentido. Eu falo, cara, vamos conversar um pouco melhor sobre isso? Porque senão, cara, eu posso fazer o projeto, mas assim, não vai ter profundidade. Ele não vai ter aderência e não vai dar as respostas que o seu público ou o seu consumidor precisam para... E você vai sem filtro, você vai e fala. Fala, meu papel. Meu papel, cara. Meu papel. Às vezes o cliente fala assim, Renato, eu te entendi, mas faz. Beleza, eu faço, mas eu acho que a gente como especialista, eu preciso dar esses recados. E o mais legal de tudo isso é que quando você começa a expor essas questões, às vezes o cliente fala assim, porra, cara, ninguém tinha me falado nisso, não tinha pensado nesse aspecto. E aí a gente começa a trabalhar com eles definir esses parâmetros de marca, produto, para a gente entregar um produto. Mas então você acaba colaborando nessa estruturação? Quando você percebe, expõe e o cliente concorda e vê essa necessidade, você também se propõe a fazer esse tipo de serviço, de consultoria, vamos chamar assim? Isso. E obviamente que assim, às vezes não é que eu tenho todas as respostas. Quando eu não tenho as respostas, eu sugiro que a gente traga parceiros ali para trabalhar junto, e às vezes para desenvolver uma linha de produto, uma linha de embalagem, melhorar a parte de branding, enfim, da gente criar aquilo que precisa para dar a solução final para ele. Porque o meu ponto é o seguinte, a gente não, às vezes cada vez mais caro construir, o aluguel está cada vez mais caro de se pagar, o cliente cada vez mais querendo gastar menos, você não consegue levar, cara, você vai gastar, fazer um esforço tão grande para fazer uma loja. Que o mercado oferece. Cara, hoje em dia as opções, e muitas marcas consistentes, é muito mais do que a gente tinha no passado. Você vê a quantidade de marca nacional consistente, cara, é impressionante o trabalho que tem sido feito. Eu acho que a gente tá num nível de maturidade de marca no Brasil muito bom. A gente gosta de reclamar, mas se você pega marcas, várias aí, Boticário, Granado, Havaianas, Natura, cara, tantas marcas, né? Marcas de roupa, né? A Farm, cara, são marcas assim, a Hering, Shoulder, são marcas que têm, cara, muito bem desenhado o propósito da marca, tem muito bem desenhado os seus produtos, para quem que ele entrega, as lojas são muito bem desenhadas. Então a gente tem muitos bons exemplos. Então é isso que eu tento mostrar e a gente vai construindo junto com o cliente. E obviamente que chegam clientes que já são muito consistentes, né? Tanto no produto da marca, e aí a gente ajuda com o conhecimento que a gente tem aqui de arquitetura. Mas o que eu falo, assim, trabalhar para marcas, não adianta você ser só um arquiteto, né? Você precisa entregar um pouco mais, senão você não vai dar a resposta que o seu cliente precisa. Mas o varejo, você já teve a experiência de trabalhar um pouco no residencial lá atrás, mas o varejo é muito mais dinâmico, né? Isso te agrada ou não? Você queria ter mais tempo? Porque eu imagino que os prazos sejam extremamente curtos, né? Como a gente vive aqui na Dressol. Sim. Como que é essa parte? É dinâmico, né? Mas eu acho que, na verdade, né, puta, Dani, a gente nunca tá satisfeito, né? Porque no residencial você queria que terminasse um pouco antes. É verdade. E o varejo você queria que terminasse um pouco depois. Cara, eu acho que assim, eu gosto dessa dinâmica. Eu gosto de ver o resultado logo. Seu objetivo, é isso. Porque sem objetividade o prazo vai se estender, é natural. E sendo bem honesto, assim, aquele prazo louco, às vezes, o próprio cliente às vezes fala assim, putz, cara, achei que dava para fazer mais rápido e não dá. Mas eu gosto. O varejo, para mim, ele... Cara, eu acho que ele é muito... precisa de respostas rápidas. Então, por isso que eu tento me preparar tanto, né? Por isso que eu vou em muita feira, por isso que eu frequento todas as lojas, as marcas que eu posso, justamente para eu já ter um repertório de soluções ou de referências muito amplo para quando o cliente chegar, ele não ter que ir a partir daí buscar referências. Hoje eu tenho uma noção muito grande de
de como que o mercado funciona, de quais são as marcas que estão se destacando, quais são os caminhos, e já tenho muita referência para dar respostas mais ágeis para os clientes. A resposta tem que ser rápida. Né? Tem que ser rápida. A gente não tem tempo de visitar uma feira para se inspirar e voltar. Não tem. Aqui tem que ser uma resposta rápida. E eu gosto, sou apaixonado por essa dinâmica. Assim. Testou, não deu certo, muda, tal, e as coisas vão acontecendo. E eu sei que você é músico também, né? Não, músico não. Eu sou um apaixonado por música também e que gosto de tirar um som aí. E você tem alguma parte da música que você relaciona com a arquitetura, com o teu trabalho, com a tua forma de lidar? Pô, é bem poético isso, né? Mas você sabe que na faculdade eu lembro de um exercício que um professor deu, que era pra gente traduzir o Bolero de Ravel numa forma. Podia ser uma escultura, podia ser um quadro, podia ser um prédio, uma arquitetura. Cara, no começo eu falei assim, pô, mas que tem a ver, né? E aí você começa a ver que, assim, a gente tem um ritmo, né? A música sempre tem um ritmo. Tem um gráfico. Ela tem uma fluência, ela tem frases. E ela te cria essa atmosfera, né? Então eu acho que não é uma relação direta, mas eu acho que cada música te transfere uma emoção e te cria uma atmosfera, né? Acho que a música transforma ambientes. Se a gente estivesse aqui escutando uma música clássica, a gente ia estar sentindo alguma coisa, a gente ia estar vendo as cores e o espaço de uma maneira diferente. Se a gente estivesse aqui escutando um heavy metal, a gente ia estar enxergando as coisas diferentes. Então, para mim, a música transforma o espaço. Então, eu tento sempre... não é uma relação direta, mas eu sempre imagino um espaço que eu estou projetando, a música que está tocando lá dentro, né? Para você... imagino. Tanto é que, cara, hoje em dia, a gente vive num momento tão legal da nossa profissão. É desafiador, mas é legal, porque a gente tem ferramentas para a gente transformar nossas ideias em algo visual que a gente não tinha quando desenhava à mão e tal. Não sou contra desenhar à mão, desenho à mão e acho uma parte do processo importantíssima. Mas eu acho essa possibilidade que a gente tem hoje de fazer vídeos dos ambientes e colocar a música dentro desse vídeo, eu acho que aí é onde a gente emociona o nosso cliente. Quando você quer vencer uma concorrência, você quer mostrar uma ideia, você faz um vídeo, coloca a música certa, o cara fala assim, puta, esse cara sacou a essência e a atmosfera que eu quero dar do espaço. Faz, né? Todo sentido, porque te envolve de forma diferente, né? Emociona. Então, assim, é isso. É interessante isso que você falou, quando eu projeto, eu penso na música que está tocando aqui dentro. Eu nunca escutei uma reflexão dessa forma. Adorei saber esse... Cara, a gente chega a fazer até um playlist, um Spotify ali, que a gente põe a playlist do projeto. Porque é isso, cara, você se envolve, né? Cara, assim, por isso que trabalhar com marca é apaixonante por conta disso, né? Porque você tem que sentir a essência do... Por que eu estou fazendo isso? Eu não estou fazendo à toa, aleatório. Nada, quando a gente desenha a loja, um espaço para a marca, seja um escritório da marca, seja a loja da marca, seja o showroom dessa marca, seja o espaço digital dessa marca, nada é por acaso. Cada elemento que tem lá dentro está conectado. Se tiver alguma coisa fora, é excesso que você pode tirar, né? Que bacana. Pô, Renato, adorei a conversa, papo ótimo, espero que possamos repetir mais vezes, né? Foi ótimo saber um pouquinho mais da tua história, né? Por que a arquitetura nasceu dentro de você e a música, como se comporta hoje, né, nos projetos. Obrigado mais uma vez, espero que possamos mais vezes nos encontrar. Um prazer para mim, obrigado pela oportunidade, gosto muito de você como pessoa. É um músico muito melhor que eu e admiro muito tudo que você construiu aqui na Dressol. Acho que é uma marca que é
que é referência para o mercado, é uma qualidade extraordinária e que é uma solução muito rica para a gente usar nos projetos. Que bom, fico muito feliz com essa tua avaliação. Só parte do músico eu discordo. Mas muito obrigado. Bom. Valeu. Valeu.